Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. No vídeo passado, nós trabalhamos um pouco a ideia da autenticidade e gostaria de trabalhar um pouquinho mais ainda nessa ideia, porque você não precisa provar a autenticidade, porque se é autêntico. Então não é através do comportamento, através da, de como você se apresenta no mundo que as pessoas te reconhecerão, e sim pelo que você de fato é. Então, quando você tem atitudes que correspondem a de fato a tua autenticidade, isso sim é autêntico. Agora, quando você tem um comportamento e pensa em ser outra coisa, em fazer outra coisa, aí existe um determinado conflito. Recebi um e-mail e me deixou, me chamou muita atenção. De fato, exatamente essa autenticidade, essa ideia de o que você representa. Então, eu vou tentar, à medida em que eu vou lembrando da correspondência, eu vou trazendo aqui para que nós possamos refletir melhor toda essa questão, toda essa ideia. O que de fato é um relacionamento? O que de fato é um comportamento, uma junção em grupos? Seria aquela tua associação em diversos grupos, por exemplo, a participação sua ali no WhatsApp, no Facebook, 1 milhão de amigos no Facebook? Será que isso realmente é relacionamento? Você manter carinhas felizes e essa ideologia de comportamento, de que vamos todos viver em paz, como a gente vê esse pessoal que trabalha, coach, por exemplo, a maioria deles trabalhando a ideia de, não, temos que se apresentar felizes, temos que mostrar uma vida alegre, temos que... Não, o que de fato você é, o que de fato você pensa, o que de fato você distribui para o mundo. Qual é exatamente a tua verdade? Então, quando a gente para ver, peraí, porque tudo que você publica no Facebook, tudo que você posta no WhatsApp, ali não exatamente reflete a tua autenticidade. A tua autenticidade é o que de fato você pensa, o que de fato você pratica na sua vida. Porque essa autenticidade, por exemplo, quando você vê o âmago, as principais filosofias e ideias por trás de todas as religiões, são maravilhosas. Se fosse basear na autenticidade de cada princípio religioso existente nas religiões, nós seríamos o céu. Mas o que é na realidade? A corrupção inerente do ser faz com que tudo se avacalhe. Então, nós precisamos compreender de fato que essa autenticidade, ela, na verdade, é o que é legítimo em você. Então você não pensa muito para ser verdadeiro. Você é o que é. Por exemplo, quando alguém resolve que quer ser rebelde, aí sai distribuindo palavrões, e isso é deseducação. Isso é falta de educação. Isso não é autenticidade. Pessoas autênticas não são pessoas barraqueiras, porque fazer barraco é falta de educação. Pessoas políticos
que são corruptos, isso não é ser político. A política é a representação do indivíduo pela sua sociedade, para a sua sociedade. Então a legitimidade na política do ser não é ser corrupto, ser cafajeste, ser bandido, marginal. Porque o que nós vemos aí, nesses que dizem ser políticos, é tudo isso. Então quando a gente para entender o que de fato é essa autenticidade, ela é a sua verdade. Mas ela baseada no que você pensa, no que você prega, no que você projeta e na tua realidade do cotidiano. Tem pessoas que passam a vida inteira maquinando ideias, talvez para utilizar em próximas encarnações, mas as ideias estão sendo elaboradas, e você, se você parar para sentar e mas eu gostaria de fazer isso, eu penso em fazer aquilo, um dia eu quero fazer aquilo, e você vê as ideias, são simplesmente ideias fabulosas, fantásticas. Às vezes até não cabem ainda nesse mundo, porque são ideias tão legítimas, tão autênticas, e para um mundo tão porco, imundo, tão corrupto. Mas não importa, as ideias estão sendo maquinadas, talvez para outros tempos. Agora, essa autenticidade, ela exige pôr em prática. Então, quando a gente pensa e tem pensamentos, filosofias, idealismos e tudo na mente de como seria um comportamento ideal, como seria uma apresentação diante da sociedade, o que seria, como... Não, é importante que você arregace a manga e surja, mesmo não sendo perfeito, diante do que você pretende propagar, do que você pretende promover, do que você pretende como sua realidade. Mas é importante que você execute, porque se você for esperar pelo mundo perfeito para que você faça o que você precisa fazer, vai levar muito tempo para isso poder de fato acontecer. Portanto, é importante que nós compreendamos que as pessoas como elas são, o mundo como está, e você precisando se tornar pleno mediante aquelas ideias de sua mente e a execução dos teus projetos, dos teus objetivos. Faça, realize. Nós, há algum tempo atrás, em alguns vídeos, nós passamos alguns projetos que nós já elaboramos, praticamos, e é hora de ressurgirmos com esses projetos e tornarmos tudo isso e muito mais coisas possíveis. Eu começo agora a minha caminhada, novas vertentes nessa minha jornada, e eu espero que ao longo do tempo possa lhes apresentar algumas ideias, alguns projetos para que vocês, contagiados com todas essas atitudes, possam também promover em suas cidades, promover em suas famílias, em seu convívio diário. Eu fui chamado a atenção também a respeito da convivência, por exemplo, familiar. Hoje a minha família é um mundo, e me senti muito honrado quando recebi uma crítica que era você não cuida muito bem de você, porque você está muito mais preocupado com o mundo. É isso! É exatamente o curso que eu estou fazendo, que é Relações Internacionais, é exatamente esse trabalho de você acreditar que o mundo pode viver em paz, que nós podemos viver sem armas,
sem guerras, que nós podemos ter uma comunidade, uma sociedade, um planeta muito mais igualitário, justo, e minha vida é baseada nisso. Então, é claro que para que eu me dedique ao macro, eu tenho que deixar de me importar com o micro, com a minha individualidade, com o contexto que eu tenho à minha volta. De fato, não é possível que uma pessoa até postei esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que e até uma figura emblemática na história do cinema, e de fato uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, da máfia italiana. E essa máfia, essa figura da máfia por trás, né, de background da frase, e a frase dizia o seguinte: se todos gostam de você, você tem um problema. E eu achei isso simplesmente brilhante. Em uma curta frase explica tanta coisa. Porque você percebe a desdenha de muitos a respeito desse meu pequeno trabalho. Já fui chamado, acho que de tudo quanto é nome e conta de propagar ideias, de acreditar que o mundo pode agir de acordo com os direitos humanos que nos são apresentados desde sempre, porque consta desde a Bíblia. E muito antes disso, Sócrates já falava de nós nos tornarmos melhores humanos, melhores pessoas. Então, hoje, por eu estar fazendo esse trabalho, sem nenhum compromisso com instituição nenhuma, religiosa, governamental ou qualquer coisa, simplesmente porque eu acredito que em um curto espaço de tempo, ao longo da minha semana, eu acredito que eu possa parar, sentar, ou eu ficar em pé, ou ir para algum lugar e fazer um trabalho como esse. Eu acredito que isso me custa, claro, existe custos como equipamentos, o próprio tempo, e a edição, a propagação, que você leva um tempo para publicar em todos os lugares. Mas essa é a minha oferta, a minha doação para o mundo, por uma consciência melhor. Quer dizer, hoje eu estou procurando, dentro disso, dentro dessa realidade de autenticidade, de verdade, de responder aos princípios que são inerentes do meu ser, fazer todo esse trabalho. Trabalhar com terapias complementares, porque nada mais é do que a remediação dos males que você promoveu para o seu próprio corpo através da sua mente. Quer dizer, a partir do momento em que você não escutou algumas coisas que eu tenho propagado, por exemplo, que é exatamente procurando evitar que você vá parar num hospital, vai ter um câncer, vai ter uma úlcera, vai ter problemas de dor de cabeça, alergia, tudo isso você é capaz de resolver através de uma vivência melhor, de um comportamento melhor, alterando determinadas atitudes que você tem ao longo do seu dia. Então, à medida em que você gasta todas as suas energias com a sexualidade, por exemplo, você não tem forças para promover a sua cura e mesmo para praticar seu estudo, para desenvolver um bom trabalho. Então esse desequilíbrio e algumas outras atitudes que a gente tem percebido e temos procurado propagar aqui, exatamente no sentido de termos e sermos autênticos, respondermos ao mundo com nossas verdades, não com teorias, porque o que eu procuro promover aqui, eu procuro viver na minha prática. Quando a gente percebe que as pessoas estão começando a confundir
a vida real com a vida virtual. Então, quer dizer, se você tem uma excelente prática virtual, então a pessoa manda uma correspondência, você responde de imediato, você tem, se estende naquela ideia, naquele convívio virtual. Virtual não é realidade física. Então, para que você tenha uma vivência, uma prática física de realidade, você deixa a desejar no virtual. Então, quando eu falei, por exemplo, do tratamento ao macro, e você deixar um pouquinho de lado o micro, a tua realidade presencial, é porque você está abrindo mão disso para que você desenvolva em outro nível. E essa questão de você procurar se realizar e ser correspondente perfeitamente em todas as vertentes, seja no micro, seja no macro, não é possível. Não é possível porque não tem tempo suficiente, porque não tem... para que você faça bem certas coisas, você precisa se dedicar. Quando a gente, de fato, procura fazer o nosso melhor, então quando a gente está... às vezes, você pode se desempenhar muito bem no micro, procure se organizar. Um dia para o micro, outro dia para o macro. Quando você pensa no coletivo, quando você pensa no todo, procura conciliar esses comportamentos, mas não se iludam que nós, à medida em que fomos desenvolvendo em nossas vidas sucessivas, nós passamos por todas essas etapas. Então tivemos oportunidades de desenvolver única exclusividade o nosso íntimo, ou na nossa própria vida atual, determinados tempos em que passamos no deserto, procurando lapidar nossos pensamentos, procurando repensar nossas atitudes, e daí nos colocamos, nos apresentamos e começamos a executar nossos projetos. Então, nós temos tempos para vivenciarmos o nosso íntimo, tempo para vivenciarmos a nossa atitude, mas tudo ao mesmo tempo é um pouco complicado. Então, procure ser o mais perfeito possível, onde quer que você esteja. E quando você aponta as pessoas e procura de alguma forma questionar, mas você não é perfeito nisso, mas você não é perfeito naquilo, ninguém é completamente perfeito. Então é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja capaz do micro, do macro e se sair bem em tudo. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm um comportamento, por exemplo, um certo convívio com o macro perfeito. Então são pessoas que são celebridades, o mundo inteiro conhece e tudo mais. Mas quando você a percebe em seu íntimo, não sabem conviver com outras pessoas. Não conseguem, não são capazes. A mente está tão tomada e tão voltada para o macro, então os projetos estão sendo trabalhados, as ideias estão sendo trabalhadas e a coisa é tão aberta mentalmente que no convívio interpessoal, então quer dizer, se ocupa com milhares de pessoas perante o mundo, mas talvez deixem de lado seu filho, sua filha, sua companheira, por conta da mente estar tomada. Agora, só tem sucesso uma pessoa assim se ela vivenciar de fato 24 horas esse macro, esse
pensamento do todo, do coletivo, como pode ser melhor, o que eu posso fazer para melhorar, como eu vou fazer para ampliar e a coisa toda, e como é que a coisa vai acontecer. Então, você vivencia o macro e você se esquece do micro, do teu pessoal. E às vezes, a coisa é tão absurda que a pessoa sequer sabe lidar com essa, como no mundo como indivíduo. Ah não, eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Simplesmente não faz. Não vivencia essa individualidade por conta. Agora tem outras pessoas que já são ao contrário disso. Que são tão tomadas por si próprias que o mundo verdadeiro, o mundo real, não existe. Então são pessoas que não se importam com um bom dia, com uma boa tarde, que não se importam com um abraço, com sentar num banco de ônibus e conhecer outras pessoas, ir para outros lugares, outras cidades e frequentar outros grupos, ter reuniões, fazer questão de ir à universidade e conhecer outras pessoas e ter convívios e perceber sentimentos. Quando se trata principalmente de pessoas com sensibilidades muito afloradas, claro que isso é difícil, porque essa sensibilidade faz com que você sinta o que se verbaliza, sinta a parte física do convívio, mas principalmente sinta também a parte emocional. Então você adentra um grupo, como eu já falei sobre mediunidade, já falei sobre essa sensibilidade em outras oportunidades, você adentra um grupo e você percebe e sente todos aqueles sentimentos, às vezes são péssimos. Às vezes as pessoas te olham e te criticam, mas por seus sentimentos simplesmente pegaria uma faca e passava no seu pescoço. Essa é a sensação em que uma pessoa sensitiva tem ao adentrar numa reunião e perceber a ira, a raiva, o ódio por dentro das pessoas com seus belos sorrisos. Então, é difícil isso? Mas à medida em que você vai educando-se mediunicamente, vai percebendo que existe uma necessidade dessa evolução, desse desenvolvimento através do convívio social, do amor verdadeiro, da prática do abraço, da prática desse toque, dessa vida real, você entende que a vivência no micro e a vivência no macro e a vivência por si, o entendimento do teu espaço, no caso quando eu me referi aos desertos, por exemplo, que nós vivenciamos de quando em quando, amor verdadeiro e incondicional é exatamente quando as pessoas que a gente convive ao nosso redor, sejam companheiros, filhos, marido, mulher, seja quem for, os amigos, entendem que, como diz uma grande amiga e canção de Caetano, de perto todos percebemos que somos mais loucos. Quer dizer, à medida em que você se aproxima e percebe e convive, você vê que as tantanzices, lembrando de outra grande amiga, as tantanzices que a gente tem nossas verdades. Então, é claro que existem momentos em que você vai estar mais disposto a esse convívio mais interpessoal. Então é quando você vai se tocar, como eu me toquei essa semana, por exemplo, que eu deveria me ocupar um pouquinho mais desses relacionamentos interpessoais. Então uma ligação a mais, uma mensagem a mais, um toque a mais, um convívio a mais, no caso do micro. Mas meu macro está
simplesmente ebulindo, em ebulição, que simplesmente estou preocupado de não deixar fluir tudo isso. Mas a coisa vai acontecer aos pouquinhos. Agradeço a todos vocês por nos acompanharem aqui no programa Por Luz e Paz, no YouTube, também no Facebook. Eu estou adentrando em novos projetos, então certamente de outras formas vocês poderão me acompanhar. O livro, acredito que até o final do ano sai. As terapias volto a lhes oferecer, porque é claro que não somente de ideia nós vivemos, de filosofia, mas precisamos de recursos financeiros. E, por exemplo, não adianta, porque as pessoas não são perfeitas. Então você você tem atitude, você toma conta de certas coisas na sua vida brilhantemente bem. Mas em determinadas outras você é simplesmente terrivelmente um fracasso. Então, essa perfeição que as pessoas procuram encontrar em você, e essa perfeição que as pessoas procuram se promover diante do mundo, não é verdadeira. Porque às vezes somos brilhantemente perfeitos em determinados assuntos e terrivelmente fracassados em outros. Mas estamos aí para evoluir, para desenvolver, para trabalhar. Então, a todos aqueles que precisarem de terapias, entrem em contato, porque nós estamos aqui à disposição. E a ideia é exatamente remediarmos os males que nós permitimos que tomassem conta de nossos órgãos, de nosso corpo, de nossa mente. Então, nada como um bom papo. Às vezes, por exemplo, eu já recebi pessoas que vieram no intuito de fazer tarô, por exemplo. Então, vamos dar uma estudada em todos os ambientes que a pessoa se relaciona e sabermos ali como é que estão as forças. E depois de 4, 5 horas de papo, acabou que nem chegamos ao tarô, porque não era necessário. Bastou uma conversa, bastou aquela pessoa se colocar todos os sentimentos para fora, mas ao invés do tarô nós fizemos um trabalho de entendimento dos chakras, para que exatamente cada um serve, como você pode pensar e trabalhar cada um deles, como você pode remediar no caso de perceber certas forças, certos mal-estares que a gente tem. Então, são essas as terapias complementares que a gente tem praticado. Então, caso vocês queiram, vão ser muito bem-vindos. Entre em contato, aqui está o nosso e-mail, também o nosso telefone. Bem, muito obrigado mais uma vez. Esse é o programa Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Von. E essa ideia de status, então você vai dizer o que você representa. Eu acho que eu poderia colocar embaixo do meu nome o amor, porque acho que é a melhor religião que uma pessoa pode ter. Fica aqui meu carinho e meu respeito por cada uma de vocês. E que possamos colocar tudo que nós pensamos e desejamos e maquinamos mentalmente em prática, com muito amor. Até a próxima!